Vou gravar. Tá. Então, me confirme se vocês estão vendo a minha tela agora. Sim. Sim? Sim. Beleza. O que a gente vai falar hoje... Vai dar certo o que eu quero fazer. Então, o que a gente vai falar hoje é sobre as propriedades físico-químicas dos fármacos. A gente já comentou algumas vezes em sala de aula, e eu já comentei aqui nos vídeos também, a importância dessas propriedades para as ações dos fármacos, tá? Por isso que eu coloquei aqui na sequência, ó, que essas propriedades físico-químicas, elas afetam todo o perfil farmacoterapêutico de um medicamento. Então, elas afetam farmacocinética, afetam farmacodinâmica. Ou seja, afetam o caminho que o fármaco percorre no organismo, desde a administração, absorção, distribuição, metabolização, excreção, até a interação fármaco-receptor. Tá? E as principais propriedades físico-químicas que a gente vai estudar e que a gente vai determinar em aula prática futuramente também, é relacionada à solubilidade e à ionização. A solubilidade a gente sempre vai ver pelo coeficiente de partição, enquanto que a ionização a gente vai ver sempre relacionado com o pKa, ok? Aí, falando sobre a solubilidade, uma definição química dela é a seguinte. Essa é uma propriedade física de uma matéria que a gente consegue determinar sempre laboratorialmente, tá? Então, ela está relacionada com a capacidade desse material, que para nós aqui é um fármaco, tem de ser dissolvido em outro meio, ok? Que nesse caso aqui para nós, então, é o meio biológico do nosso organismo, entendido? Aí, quando eu falo da solubilidade de um medicamento, como a gente adiantou ali, ele interfere no perfil farmacoterapêutico desse medicamento. E, principalmente, solubilidade interfere na fase farmacocinética, tá? Que é a fase que vai impactar a absorção e distribuição no organismo. Tá? Vocês já vão começar a entender e fazer mais sentido para vocês o porquê. A maioria, vamos dizer assim, 99% dos medicamentos disponíveis, eles conseguem atravessar a membrana das células durante o processo de absorção através de um transporte do tipo passivo, certo? Então, lembram que o transporte passivo é um tipo de transporte que não tem gasto de energia. Essa é a situação ideal para que ocorra a absorção de um fármaco, ok? Então, 99% deles atravessa dessa maneira sem ter nenhum outro tipo de gasto de energia. E ele consegue, né, os fármacos conseguem atravessar dessa maneira passiva justamente porque a sua característica de solubilidade favorece esse tipo de acesso, certo, ao ambiente intracelular e depois ao ambiente de absorção. Okay? Aí, como é que a gente vai medir em laboratório, na nossa aula prática, sobre a solubilidade de um fármaco? Tem um coeficiente que se chama coeficiente de solubilidade, mas que, para nós, ele não é tão importante porque ele não vai levar em consideração a fase orgânica da matéria. Tá? Então, quando a gente está falando de um medicamento, o medicamento ele precisa ser solúvel numa fase orgânica, porque nós, né, o indivíduo que vai consumir o medicamento, é um indivíduo orgânico, certo? Então, a medida que a gente usa é o coeficiente de partição. O coeficiente de partição, ele vai expressar o quanto lipossolúvel é essa substância. Lembram o que é lipossolúvel que a gente falou no início do ano? Todo mundo lembra? Uhum. Então, é a capacidade de uma substância de se dissolver num ambiente mais lipídico, ok? E por que, então, que é melhor que o fármaco se solubilize melhor no ambiente lipídico? Por causa Quais da são as membrana membranas das nossas células? dupla. É uma bicamada de fosfolipídios. Tá? Então, é mais fácil para ele atravessar essa membrana se
se ele tiver, né, essa característica de lipossolubilidade, certo? Então, a condição ideal para um fármaco se difundir através da membrana é ter um alto coeficiente de partição. Se eu tenho um fármaco com um coeficiente de partição alto, significa que ele tem uma boa solubilidade. Portanto, ele vai atravessar as membranas biológicas de uma maneira muito mais fácil. Ok? Aí, o que esse gráfico aqui representa para a gente? Então, veja, a gente tem 3 situações, tá? Situação A, situação B, situação C. A situação A, na verdade, eu vou apresentar para vocês aqui o seguinte. No eixo Y, que é esse eixo vertical aqui, a gente tem a atividade biológica do fármaco. E aqui no eixo X, a gente tem a sua solubilidade, tá? Esse tipo de fármaco aqui seria muito interessante, certo? É um fármaco que tem baixa solubilidade, baixa atividade biológica. Conforme eu aumento a solubilidade, ele aumenta a sua atividade biológica. Concordam? Porém, esse tipo de medicamento, nessa condição A aqui, ele possibilita que esse fármaco possua poucos análogos. É uma molécula um tanto quanto limitada, ok? A maioria dos fármacos que a gente tem se encontram aqui na situação C, tá? Na situação B, existem alguns também, mas a explicação para a situação B é muito parecida com a C, por isso que eu vou focar aqui na C, ok? Então, lembrando, eixo Y, atividade biológica, eixo X, coeficiente de partição. Então, vejam bem, o que acontece? Eu tenho uma lipossolubilidade baixa, uma baixa atividade biológica. Conforme a solubilidade vai melhorando, ele vai atingindo um ponto ideal aqui de atividade biológica. E conforme essa solubilidade vai aumentando muito, a capacidade de atividade desse fármaco vai caindo. Por que que isso acontece? Então, a gente diz aqui, ó, que esse ponto aqui da curva é o coeficiente de partição ideal. Que quer dizer o quê? O fármaco atravessou as membranas com excelência e atingiu o nível máximo de atividade biológica que ele poderia atingir. Por que que a partir desse ponto aqui, então, começa a ter essa decaída de atividade? Porque aí o fármaco se torna muito lipossolúvel. E aí, ao invés dele atravessar essas membranas e ir para o meio intracelular e depois, né, migrar para a corrente sanguínea, entrar em contato com o receptor, ele fica retido nesses tecidos gordurosos. Tamanha a sua lipossolubilidade. Ok? E a vantagem da gente ter fármacos nessa condição de número C aqui, que a gente consegue produzir vários análogos, várias moléculas parecidas, mas com atividades diferentes. Okay? Então, o ideal é que a gente tenha um fármaco com uma solubilidade ideal para ter um nível de excelência de atividade biológica. Ok? Entenderam esse raciocínio? Sim? Sim. Se por acaso ficar alguma dúvida disso, vocês podem perguntar no Classroom, no fórum, na sala do café, que daí depois eu faço um compilado de dúvidas e explico de novo, tá? Então, beleza. Aí aqui eu coloquei um exemplo para vocês. São 2 glicosídeos cardiotônicos. Não sei se vocês já ouviram falar, da digoxina e da digitoxina. Talvez principalmente da digoxina. Talvez em farmacognosia, ou vocês vão falar para frente, enfim. Mas a digoxina, ela é um agente cardiotônico, ou seja, ela é utilizada por pacientes que têm insuficiência cardíaca. Porque ela consegue estimular, né, o batimento cardíaco a trabalhar melhor. E ela tem toda essa molécula gigantesca aqui que vocês estão vendo, ok? E a digoxina tem um análogo estrutural que é a digitoxina. Então, percebam, a molécula ela é totalmente igual. Aonde é que reside a diferença? Nesse ponto que eu marquei aqui, ó. Enquanto que para a digoxina a gente tem uma hidroxila, que é um oxigênio e um hidrogênio, na digitoxina é um hidrogênio, ok? E essa simples característica, um oxigênio a mais,
é só isso que tem, muda muito o perfil farmacocinético desse fármaco, de solubilidade, de absorção e de atividade. Então, vejam nessa tabela que eu coloquei aqui embaixo. Ó. Nós temos a digoxina e a digitoxina. O coeficiente de partição da digoxina é 81,5, enquanto que da digitoxina é 96,5. Então, vejam, só a presença desse oxigênio, o quanto que não afetou. Ok? Em relação à porcentagem de absorção no trato gastrointestinal, digitoxina é 100% absorvida, enquanto que a digoxina varia de 70% a 85%. Em relação ao tempo de meia-vida, a digitoxina tem um tempo de meia-vida de 38 horas, enquanto que a digoxina, 144 horas. Ok? Agora eu faço uma pergunta para vocês. Do ponto de vista clínico, do ponto de vista farmacêutico, qual que seria o melhor medicamento para o paciente utilizar? A digoxina ou a digitoxina? A digoxina, por causa do tempo de meia-vida dela, será ser maior que a digitoxina? Exatamente. A digoxina, apesar dela ter um coeficiente de partição menor e ser menos absorvida no trato gastrointestinal, a gente tem que levar em consideração todas essas características aqui. Então, vejam bem, o tempo de meia-vida dela, pelo fato dela ter um oxigênio a mais, é muito maior. Então, isso garante uma duração da ação do fármaco muito maior. Portanto, a posologia pode ser uma vez ao dia, certo? Enquanto que da digitoxina, eu já precisaria de uma posologia mais vezes ao dia. E esses fármacos, né, principalmente a digoxina, que ela é bastante utilizada, eles são fármacos de baixo índice terapêutico. Não sei se vocês já ouviram essa terminologia, mas fármacos de baixo índice terapêutico são aqueles que a dose efetiva é muito próxima da dose tóxica. Então, qualquer excesso de administração desse fármaco pode levar a comprometimento do organismo. E comprometimentos relacionados à digoxina estão envolvidos com batimento cardíaco, ok? Então, por isso, a digoxina ela é um fármaco muito mais interessante. Ela continua tendo um coeficiente de partição excelente para ser bem absorvida, tanto que dentro da dose que utiliza, né, de 70% a 85% é absorvida, e aí o organismo consegue aproveitar. Entenderam essas observações a respeito da solubilidade? Sim. Beleza. Aí eu propus um exercício aqui para vocês. Então, eu coloquei 3 estruturas moleculares aqui, tá? De 3 fármacos diferentes da classe dos barbitúricos. Então, a gente tem o barbital, o tilpental e o pentobarbital, ok? Todos eles são barbitúricos. Aí, eu pedi para vocês correlacionarem com esse gráfico aqui de baixo. Então, vejam bem. O que esse gráfico representa? As colunas aqui é o coeficiente de partição, hipotético, ok? Então, um desses fármacos tem um coeficiente de partição de 45, um outro de 30 e o outro de 5. O que eu quero que vocês me proponham? Qual desses 3 fármacos é o fármaco 1, qual é o 2, qual é o 3? Baseado na análise da estrutura. Então, lembrando que a gente já vem falando desde o começo. O que é uma cadeia orgânica? Né? O que confere característica orgânica para uma molécula? Carbono e hidrogênio. O que garante quais são grupos mais solúveis em água? Oxigênio, nitrogênio. Quais grupos têm uma maior afinidade por lipídios? Carbonos e hidrogênio. Então, analisando a estrutura molecular desses 3 fármacos, vocês vão me responder, né, como atividade dessa aula, qual fármaco é o 1, qual é o 2, qual é o 3. Meu Deus. Eu coloquei uma dica aqui, ó. Vocês vão analisar as cadeias laterais e os grupos acessórios dessa molécula, ok? E aí vão me explicar por que o fármaco 2 é o tal. Porque ele tem tais características. Por que o fármaco 3 é esse? Porque tem tais características, ok?
Aí a gente discute essa resposta semana que vem, na aula, tá? Ou eu posso gravar o vídeo, né? Daquela maneira que eu estava fazendo no PowerPoint e colocar a explicação para vocês, ok? Entendido aqui a proposta do exercício? Todo mundo entendeu o que é para fazer? Então, vocês vão analisar a estrutura de cada um e vão dizer qual deles é o fármaco 1, que tem o maior coeficiente de partição, qual é o 2, qual é o 3. Tá? Lembrando que cadeias laterais e grupos acessórios impactam na solubilidade. Então, é só a gente pensar naquela tabela de eletronegatividade, lá o Flom-Klebris, e lembrar que carbono e hidrogênio são mais lipossolúveis, nananana, ok? Já dei muitas dicas e agora chega. Vamos deixar para vocês raciocinarem, beleza? Beleza? Beleza. Okay. Continuando. Então, e a outra propriedade físico-química que a gente vai falar é o pKa. O pKa, ele nos fornece uma informação sobre qual meio o fármaco vai estar, em qual faixa de pH aquele fármaco vai estar ionizado. Então, aqui tem duas informações bastante importantes nesse slide, que eu vou cobrar de vocês o resto da nossa disciplina, tá? Que são as seguintes. Todo fármaco ou é um ácido ou é uma base fraca, ok? O conteúdo que a gente vai estudar na sequência se chama, deixa eu achar aqui o título, Propriedades ácido-base dos fármacos. Então, a gente vai ver quais grupos na molécula dão característica ácida, quais grupos na molécula dão características básicas. Tá? A gente vai estudar isso na sequência, para ir fazendo uma conexão de um conteúdo com o outro. Então, todo fármaco, ou ele é um ácido, ou ele é uma base fraca. Tem que ser fraco, porque, obviamente, ninguém ia conseguir tomar se fosse um ácido ou uma base forte, ok? É só pensar quem é que vai conseguir tomar um fármaco tipo ácido fluorídrico ou soda cáustica. Possível, né? Então, são ácidos ou bases fracas. E aí, essa segunda informação é a mais importante ainda, tá? A maioria dos fármacos atravessa as membranas biológicas na sua forma não ionizada e atuam no receptor na forma ionizada. Então, vejam bem, a gente falou na aula anterior sobre as forças de interação fármaco-receptor. E a gente viu que depende de cargas, né? Depende de íon, depende de carga positiva, depende de carga negativa. Por quê? Porque o fármaco, quando vai agir no receptor, ele age na forma ionizada, certo? Na forma que aparecem cargas elétricas nesse fármaco. E para ele ser absorvido, ele tem que estar na forma não ionizada. Por que essa característica? Se ele está na forma não ionizada, ele é muito mais lipossolúvel do que hidrossolúvel. Concordam? Então, é essa a característica. Aí, nessa figura aqui, eu tentei representar para vocês. A gente já está falando desde o começo que o ideal é que os fármacos atravessem as membranas dessa maneira aqui, ó, tá? Dessas duas primeiras maneiras. Livremente, por um transporte passivo, uma difusão simples, ok? Então, a maioria dos fármacos apolares, então, os fármacos extremamente lipossolúveis, ou fármacos polares com uma molécula pequena, atravessam. Fármacos polares com uma molécula de tamanho moderado também conseguem atravessar. Agora, se eu tenho fármacos polares com carga elétrica ativadas, então fármacos com íon, fármacos já ionizados, ele não atravessa direto. Ele depende de uma proteína transportadora, certo? E o que a gente pensa de fármacos de moléculas muito grandes, por serem muito grandes, nem conseguem ser absorvidos, tá? Então, fora de cogitação. Então, vejam bem, aqui nesse desenho a gente consegue entender o porquê que a minha estrutura tem que ser não ionizada para ser absorvida e ionizada para interagir com o receptor. Entendido? Ok. Aí, nessa
nesse outro gráfico aqui, a gente vai discutir a seguinte explicação. Quando a gente fala de pKa, então vocês vão ver que todo fármaco a gente vai estabelecer um valor de pKa para ele, tá? O que esse valor quer dizer? É a faixa de pH em que eu vou ter 50% do meu fármaco na forma ionizada, 50% na forma não ionizada. Tá? Então, digamos assim, eu tenho um fármaco cujo pKa é 10. Significa que quando ele estiver num ambiente de pH 10, metade está ionizada, metade está não ionizada. Tá? Aí, é importante a gente pensar no seguinte. Toda vez que eu tenho um fármaco ácido, igual está representado aqui nessa frase ou no desenho, tá? Nesse eixo aqui, ó, a gente tem o percentual de ionização e aqui o pH, tá? Nos dois, tanto no ácido quanto na base. Os ácidos, quando eu tenho um ambiente de um pH muito alto, eu tenho uma alta taxa de ionização, tá? Um pH alto, a gente pensa na faixa ali do 10, 9, ok? Isso é um pH alto. As bases são o contrário. Se eu tenho pH... Perdão, eu falei o contrário. Não, tá certo. Tá certo. As bases, elas já são o contrário. Elas se ionizam num pH baixo. Então, vejam bem. Quanto mais baixo tiver o meu pH, nesse caso aqui, 0, pH 1, 100% ionizado. Conforme o pH vai aumentando, elas deixam de ficar ionizadas. Ok? Conseguiram entender? Então, digamos assim, se eu tenho um fármaco ácido, onde é que ele vai ser mais bem absorvido? No pH baixo ou no pH alto? Estou falando de absorção. Professora, eu não entendi. Não entendeu a pergunta ou não entendeu a explicação? Não entendi a explicação. Tá, vamos lá. Então, o que é o pKa? O pKa de um fármaco, ele diz respeito a qual faixa de pH, né, a qual valor de pH o fármaco está 50% na sua forma ionizada. Tá? Então, tem meio a meio ali. Metade ionizado, metade não ionizado. Quando eu tenho fármacos ácidos, que é o caso dessa parte amarela aqui do desenho, tá? Então, o que esse gráfico está mostrando? Aqui no eixo X, nós temos valores de pH. E no eixo Y, o quanto o fármaco está ionizado. Ok? Então, assim, se eu tenho pH baixo, o meu fármaco está na forma não ionizada. Conforme o pH vai aumentando, ou seja, vai crescendo lá para uma faixa de 8, 9, 10, o meu fármaco vai ficando muito ionizado. Ok? E a minha faixa do pKa, ela é aqui no 50%. Ok? Então, essa faixa aqui é onde eu vou estabelecer o valor do pKa do fármaco. Tá? Que eu tenho 50% do meu fármaco ionizado. Para as bases, é o contrário. Então, a base, num meio muito ácido, pH 0, pH 1, ela está completamente ionizada. Conforme a gente vai aumentando o pH 8, 9, 10, ela vai deixando de ficar ionizada e volta para sua fase não ionizada. E aqui também é o valor do pKa. Aí eu fiz a minha pergunta. Se eu tenho um fármaco ácido, em qual faixa de pH ele vai ser melhor absorvido? pH mais alto. Ácido. Em pH? Fármaco Básico. Básico. O fármaco, para ele ser absorvido, ele tem que estar ionizado ou não ionizado? Ionizado. Contrário. Para ele ser Ser absorvido, meio ácido. não ionizado. Para ele agir no receptor, ionizado. Ok? Então, pensem lá de novo. Eu tenho um fármaco ácido. Ele vai ser absorvido no meio Ácido? ácido, porque ele está não ionizado. Conforme o fármaco vai migrando para meios mais básicos, ele vai se ionizando. E aí ele vai interagir com o receptor. Certo? Para a base é o contrário. Tem um fármaco básico. Onde é que ele vai ser melhor absorvido?
pH básico, pH ácido? Básico. Básico. E ele vai agir no receptor nos pHs Ácidos. ácidos ou baixos, ok? É esse o raciocínio. Entendido? Uhum. Beleza. Aí tem toda essa série de coisas aqui, ó. Essa equação de Henderson-Hasselbalch para determinar valores de pK para ácido, para base, para medir o grau de dissociação num fármaco, etc. Mas, basicamente, o que eu quero que vocês entendam é o que a gente já discutiu ali, tá? Então, assim, fármacos ácidos são absorvidos em meio ácido e agem no receptor em meio básico. Base são absorvidas em meio básico, agem no receptor no meio ácido, ok? Então, aqui tem algumas frases, ó. Fármacos com caráter ácido se acumulam no compartimento com pH mais básico. E fármacos com caráter básico se acumulam no compartimento com pH ácido. Isso quer dizer que ele vai ser melhor absorvido, ok? Entendido? Sim. Sim? Sim. Isso, né? Nossa, um barulho muito estranho. Básico. Esse negócio de dar aula em casa, a gente escuta uns barulhos estranhos. Beleza. Aí, essa figura aqui, ó, ela é para dar um exemplo de fármacos. Então, em roxinho, fármacos básicos, em vermelho, fármacos ácidos. E aqui no meio, a faixa do pKa. Então, por exemplo, a cloroquina, que é tão falada agora, ela é um fármaco extremamente básico, ok? É um fármaco extremamente que tem um pKa extremamente alto, na faixa do 11, certo? Em contrapartida, por exemplo, o diazepam, ele também é um fármaco básico, mas o pKa dele aqui é 3 e pouquinho, tá? Já falando de fármacos ácidos, o ácido ascórbico, que é a vitamina C, ele tem um pKa bem alto, perto do 12, ou seja, ele é um ácido bem fraquinho. Aqueles do exemplo ali que eu dei para vocês, ó, tiopental, fenobarbital, um pKa aqui intermediário. Agora, quando eu falo da aspirina, que é o ácido acetilsalicílico, ou de penicilinas, né, que são os antibióticos lá, amoxicilina, ampicilina, são ácidos extremamente fortes, tá? Então, aqui é só um critério um slide de exemplo, para vocês terem uma noção, né, que varia, tá? Os fármacos, eles são ácidos ou bases fracas, tá? Mesmo aqui, a gente falando fortes, eles ainda continuam sendo ácidos ou bases fracas, ok? Aí só o que muda é a faixa de pKa. Lembrando que, então, o pKa significa, né, aquele momento que o fármaco ele vai estar na sua 50% ionizado, 50% não ionizado, ok? E o que nos leva, então, ao segundo exercício proposto, tá? A segunda atividade. Então, novamente, aqui tem 2 fármacos, tá? O piroxicam, que é um anti-inflamatório, e o diazepam, que é um benzodiazepínico. E aí, aqui no piroxicam, ó, aquele porcentagem de alfa, ele é o coeficiente de ionização, ok? Então, para o piroxicam ali, que tem essa seguinte molécula, nós temos os seguintes dados. Quando o piroxicam está no estômago, que tem um pH na faixa de 1, ele está aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 4. Então, são 4 zeros na frente do 5 que é absorvido no estômago. Uma dica. Está no duodeno, o coeficiente de ionização é 4. No plasma, 92. No tecido inflamatório, 4. 4%. E aqui, para o diazepam, a mesma coisa. Ó. No estômago, no pH 1, 99% ionizado. No duodeno, pH 5, 3% ionizado. Aí, qual é a minha pergunta? Eu quero que vocês demonstrem em quais meios eles vão ser absorvidos e em quais meios pode haver interação com o receptor.
Tá? Eu não coloquei aqui nos slides, mas eu vou dar uma dica para vocês, tá? O pKa do piroxicam é 6,3 e do diazepam é 3,5, 3,5, tá? Aí eu quero que vocês me digam em qual meio o piroxicam vai ser melhor absorvido, qual meio ele vai interagir com o receptor, qual meio o diazepam vai ser absorvido, em qual meio ele vai interagir melhor com o receptor. Não necessariamente que assim, o diazepam vai interagir com o receptor no duodeno. Não. Isso aqui é só para ter uma noção de qual parte de pKa ele tem esse percentual de ionização. Professora, pode repetir, fazendo favor? Tudo? O pK deles? Não, só que a professora não tinha colocado. O piroxicam é 6,3 e o diazepam é 3,5. Entendido? Obrigada. Dúvidas, pessoal? Conseguiram entender a atividade, o que é para fazer? É bem Sim. simples, é bem rapidinho de fazer, então vocês têm até amanhã, né, para responder. Eu acho que eu liberei para enviar anexo, então vocês podem responder ali ou direto no fórum, se quiserem enviar o anexo também é possível, tá bom? Agora, deixa eu ver, nós temos 15 participantes. Eu preciso mandar uma foto da nossa aula para os professores ali da Unicesumar. Então, seria legal se vocês abrissem o vídeo para vocês me darem tchau. Tá. Tchau, fotinho. Ai, Jesus. Professora. Ai, meu Deus. Jesus. Olha, todo mundo de pijama. Falei que estava de pijama? Todo mundo aparecendo. Ok? Muito bem. Alguns estão... Mariana está se escondendo. Mariana! Gente, olha aqui a minha cara. Ó, eu tô com uma espinha. Uma espinha. Testa que não dá pra ver porque a luz está fazendo minha testa brilhar. A Bia também tá com uma espinha. Cala a aqui. boca! Vocês são um casal? Sim. Não sabia. Legal. Ai, você é muito discretão. Então tá. Então deem um tchauzinho pra mim aí que eu vou tirar um print da nossa tela. Ai, prof. Ok? 2, 3 vendo? e... Ai, só um pouquinho. Parem de se esconder atrás da mão. Foi. Pronto. Ai, Aí é o seguinte. Tá quase acabando o nosso tempo aqui. Temos 5 minutos ainda. O que vocês estão achando? Vocês preferem uma aula estilo essa que a gente fez agora? Ou que eu grave o PowerPoint e a minha explicação ali nos slides? Assim. Assim ficou melhor. Igual hoje? Assim, Sim. é que assim dá pra ir tirando as dúvidas na hora, Beleza, então. eu acho. Próximo a gente vai fazer assim. Então, semana que favor. vem já começa assim. Ok? Mais alguma dúvida a respeito de hoje? Não. Não? Então, deixa eu só anotar o nome aqui. Beatriz, Welton, Camila, Simone, Nossa, tinha não tive nada de assim. Mariana. Eu tinha esquecido. E vocês estão conseguindo ficar presente para assistir a aula dos professores? Não é todo dia que dá pra assistir no horário, mas quando dá, a gente assiste. Eu vou colocar essa aula, eu tô gravando. Calma, deixa eu ver se eu gravei. Gravei. No YouTube lá, para ficar disponível para vocês também. Tem duas Isabelas? Isabela
Não, professor, uma. É porque eu assisto pelo computador e o computador não consigo falar, daí eu uso o celular. Só por isso. Tá. Entendi. Professora, a professora já tem alguma ideia de como vai funcionar as provas? Porque eu acredito que até a data das provas a gente ainda não vai ter voltado, né, Não. pro presencial. A princípio, assim, eu não tenho ideia, né, de previsão de quando que vai voltar, assim. Eles estão tendo algumas reuniões para falar sobre isso, mas imagino que, infelizmente, não tão cedo, né? Infelizmente que eu digo por conta da situação mundial, da cidade, etc, né? Não por outros motivos, né? Porque gostaria de que a situação normalizasse, né? Porque é uma situação bastante complicada. Então, não sei. Mas as provas, a princípio, estão suspensas, né? Não, vocês não vão fazer provas nesse meio aqui, até onde eu sei, nesse meio aqui de aula remota. Tá? Vai ficar para quando a gente voltar presencialmente, aí um novo calendário, provavelmente um novo calendário acadêmico, né? De provas e etc. Em relação às AEPs, por hora, a informação que a gente tem é os prazos devem ser mantidos. E o que vai ficar em aberto são as datas das provas, tá? E aí, aula prática, né? Eu sei que alguns professores comentaram que eles conseguem fazer alguma prática, mas aqui em clínica farmacêutica não tem como. A gente tem que colocar a mão na massa ali para isso, não tem como. Não tem como a gente sintetizar um fármaco cada um na sua casa. Não dá. Então, a gente precisa do laboratório. Ok? Ok. E aí, o que mais? Perguntas? Temos ainda 1 minuto e meio. Não estão conseguindo acompanhar bem a disciplina? Não é fácil ter QF assim, né? Desse jeito. Mas por enquanto ainda tá fácil. Eu tô com mais dificuldade na matéria da senhora e de química analítica, que eu acho que são os mais complicados de se entender assim. Eu também. Professora. Oi. Aquela hora que você falou que grandes moléculas não passam pela camada ali, se elas estiverem ionizadas, eles passam pela proteína carreadora ou não? Não, também. Não? Então, não. Beleza. Obrigado, professora. De nada. A gente tem menos de 1 minuto, tá? Então, vou me despedir. A gente se encontra semana que vem. Vocês têm ali até 10h30 ainda para tirar dúvidas agora, ao vivo. Se não, vou respondendo no decorrer. Eu só dou um coraçãozinho lá para vocês, mas eu vou buscar responder as dúvidas depois nas aulas, tá? Mas eu vejo de todo mundo, ok? Boa semana, boa aula, bons estudos. Obrigado pela presença de vocês. E não se esqueçam de mim na câmera, tá bom? Tá bem, tchau. Tchau. Então, para logo. Tchau. Tchau.